Olá, o programa Diário de Oração, mais uma vez chegando até você, até a sua casa, aqui pela Rede Século XXI, como sempre também levando a Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir, como todos os dias, uma palavra, colocar uma palavra como referência do texto bíblico que nós temos, que nós recebemos da nossa Santa Mãe Igreja, da nossa liturgia. Hoje nós temos como reflexão a palavra fermento, exatamente isso, fermento, aquele fermento mesmo, que nós às vezes usamos, às vezes não sempre usamos para fazer os bolos, é aquilo que a gente normalmente faz na nossa casa e que precisa de fato de um crescimento maior daquela massa, daquele produto, daquela iguaria que nós estamos preparando. Fermento, a palavra de hoje é fermento. Isso por quê? Dá uma olhada lá na citação bíblica que você tem aí, que a gente apresenta para você, no Evangelho de Marcos, e é muito importante porque Jesus está na barca com os seus discípulos e quando eles vão partir, eles percebem que não tem pão, só tem um, e eles tinham se esquecido de levar. No entanto, Jesus diz para eles assim, olha, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento do mal. E, claro, dentro disso tem toda uma reflexão muito bonita, né? Claro que pelo tempo não dá para a gente falar sobre tudo isso, mas uma reflexão muito bonita que nos leva a compreender, às vezes, que o fermento que nós entendemos que é bom para o bolo, acaba também sendo aquele mesmo fermento que incita o nosso coração para o mal. E Jesus, claro, ele não está dizendo que os discípulos eram inocentes, que eles não tinham conhecimento do bem ou do mal. Jesus não dizia nada disso. Ele só estava alertando. Sabe quando a gente faz aquelas reflexões na Palavra de Deus, que a gente busca como uma referência o vigiar? Sabe lá assim, no Advento a gente trabalha isso, no tempo do Advento, no tempo da Quaresma, vigiar, estar vigilantes por causa da Palavra de Deus, por aquilo que Deus pede a cada um de nós, vigiar para não errar, vigiar para não sair daquele senso comum, vigiar para ser uma pessoa diferente, olha, não cair tão facilmente nos erros. Dentro disso, Jesus apresenta a mesma referência àqueles seus discípulos naquele momento, dizendo assim, não é o fato de eles terem esquecido os pães, isso não era o grande problema, esta era a preocupação dos discípulos. Mas Jesus estava preocupado assim, olha, aquele mesmo pão que fermenta o pão, é o mesmo que pode fermentar e dar uma ótica diferente para vocês das realidades. Sabe aquele mal, o fermento de Herodes? Aquele mal que vai germinando devagar na nossa vida, não vai nos deixando perceber que ele está tomando conta de nós. É desse fermento, melhor dizendo, que a gente tem que ter medo. Aliás, de tudo aquilo que produz mal em nós, a gente sempre tem que ter medo. Mas de uma maneira muito especial hoje, a partir da nossa reflexão, justamente nisso. Quando a gente não percebe que o mal está devorando, comendo a gente por dentro ali. Quando você percebe, você já fez aquele mal, lembra, que não queria fazer? São Paulo diz isso com muita propriedade. Às vezes nós temos atitudes que nós não gostaríamos. Mas onde está a origem desta atitude que nós não gostaríamos de ter feito ou de ter tido? Está justamente nesta não vigilância em relação à palavra de Deus para que o mal não se apoderasse de nós. E aí que está, para mim, uma das grandes origens dessas atitudes que nós fazemos, não é? Eu acho isso muito interessante. Ou seja, se eu vigio, eu consigo agir e não ter aquela atitude que eu abomino. Se eu não vigio, eu não vou conseguir fazer isso. Mas isso não é simplesmente na questão moral, porque às vezes quando a gente fala do erro, do mal, de vigiar, a gente sempre tem aquela dimensão do pecado, moral, sexual. Não é especificamente isso. Eu estou me referindo àquelas coisas mais banais e cotidianas que vão tomando conta de cada um de nós. É porque às vezes quando se fala disso, do mal, do pecado, a gente sempre pensa por esse outro viés. E a palavra de Deus de hoje, ela quer alertar para essas coisas mais simples e que às vezes nós não nos damos conta e perdemos com isso, porque nós deixamos de ser evangelizados, pela própria palavra, obviamente. Então, por isso que na palavra de hoje, na ordem do dia de hoje, fermento, que a gente deixe-se ser fermentado por aquilo que é importante, aliás, por aquilo que engrandece a cada um de nós e dá uma qualidade de vida espiritual a cada um de nós.
E eu acho que se a gente tem essa preocupação como uma referência, a gente vai buscar, de fato, a compreensão daquilo que nós vimos no texto bíblico de hoje. Por isso que eu digo que é importante você ir lá, buscar o texto, anotar, ler, reler e rezar sobre ele. Porque aí você vai entender melhor aquilo que eu estou dizendo, por mais que tenha um contexto daquilo que eu estou apresentando para você hoje. Mas nunca esquecer de que nós podemos ser espaço, lugar para esse fermento de Herodes que destrói, sem que a gente perceba, que vá buscando ali de alguma maneira a possibilidade de viver esse mal. Por isso, para não sermos conduzidos pelo mal, para que nós não sejamos conduzidos pelo fermento de Herodes, que a gente seja vigilante. Pense bastante nisso. Eu tenho certeza que quem ganha com isso é só você e aquelas pessoas com as quais você convive. Fique agora então com uma oração muito especial para você e para toda a sua família. A nossa oração de hoje, como todos os dias nós fazemos, sempre é pensada em você e na sua família. A oração como de fato um vínculo entre nós e Deus, estabelece um vínculo entre nós e Deus. Por isso a gente sempre apresenta no final do nosso programa sempre essa oração, para a sua proteção, para a proteção da sua família, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus avós, para os seus pais, ou seja, para todas aquelas pessoas que de fato precisam da oração. Aliás, todos nós precisamos dela. Então, quando a gente encerra o nosso programa diário de oração com a oração, é justamente para dizer o quanto ela é importante para cada um de nós. Então, por isso, diante dessa oração que nós vamos fazer, sinta-se abençoado, abençoada, para que este seu dia, para que este seu momento, seja de fato um momento que está no coração de Deus. Então, pense nesse momento em depositar diante de Deus todas as suas súplicas, todos os seus sofrimentos e todas as suas alegrias. Ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, hoje vos saudamos como Rainha dos Anjos. Alguns estiveram junto de vós como mensageiros de Deus. Todos vos admiraram e vos assistiram durante a vossa vida. Todos vos acolheram no céu no dia de vossa assunção e glorificação. Hoje, dirigimos a eles nossa súplica e muito particularmente ao anjo da guarda, que honrem por vós a todos nós e vos mostrem em nosso nome uma devoção mais perfeita. Que nos ajudem também a viver como vós neste mundo, fiel ao amor de Deus, para que possamos ir honrar-vos um dia com eles. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. Fique então com a bênção e com a proteção de Nossa Senhora do Sagrado Coração, essa que está ao seu lado e que te acompanha todos os dias de sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.